Boa noite. Boa noite. 30 anos é tempo suficiente para se esquecer? Não, quando o problema não foi resolvido, e esse é o caso das Ilhas Malvinas. A guerra pelas Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido começou há exatos 30 anos. Desta vez, a guerra entre os dois países é apenas verbal, mas o desafio para nós aqui no Brasil é o mesmo de 30 anos atrás. É como apoiar a causa que o Brasil considera justa, a causa da Argentina, sem apoiar a propaganda política de um governo, o argentino, em dificuldades internas. Os 30 anos da Guerra das Malvinas. Nossos correspondentes viajaram até a ilha. Isto foi o que sobrou de um Chinook, um helicóptero de transporte de tropas e cargas, usado pelos argentinos e derrubado pelos britânicos. Assim lá como cá, começam a valer regras mais rígidas para a entrada de espanhóis no Brasil. É o princípio da reciprocidade. E ainda, a decisão do Partido Democratas. Nós estamos abrindo um processo de expulsão do senador Demóstenes Torres. Você está preocupado com o futuro dos seus filhos? A nossa colunista Mara Luque vai te ajudar. O Jornal da Globo já está no ar e traz também a nova turnê de Paulinho da Viola, que fala da emoção de tocar ao lado dos filhos. Pra se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê. O Democratas abriu agora à noite um processo de expulsão contra o senador Demóstenes Torres, envolvido com um chefão do jogo ilegal preso pela polícia. Os líderes do Democratas bem que esperaram as explicações do senador Demóstenes Torres, que foi flagrado em conversas comprometedoras com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Mas ele não apareceu na reunião marcada na casa do presidente do partido. E aí não teve jeito. Nós estamos abrindo um processo de expulsão do senador Demóstenes Torres. Essa é a decisão do partido tomada hoje. Na carta enviada a Demóstenes, a direção do Democratas diz que está abrindo processo de expulsão porque, em face das denúncias veiculadas na imprensa, com destacados indícios de envolvimento de Vossa Excelência com o notório contraventor Carlinhos Cachoeira, o partido entende que houve desvio reiterado do programa partidário, principalmente no que diz respeito à ética. Agora, de acordo com o Estatuto do Democratas, o presidente do partido indica um relator que tem uma semana para apresentar um parecer sobre o caso. Mas a direção do partido não esconde que espera que Demóstenes apresente um pedido de desfiliação já nesta terça-feira. No Congresso, os senadores também têm pressa para resolver a situação e pediram que a reunião do Conselho de Ética, marcada para o dia 10 de abril, seja antecipada para esta semana. Nos últimos dias foram muito graves as denúncias que foram divulgadas em todos os veículos de comunicação. Então, quanto mais tarde for o trato dessa matéria, o desgaste é maior para todas as partes. E a hora agora de falar de finanças pessoais com nossa colunista Mara Luque. Boa noite, Mara. Boa noite, William. Boa noite, Mara. Hoje a dúvida é de um pai que está preocupado com o futuro dos filhos. Aliás, acho como qualquer pai, né? Então, pai, é a dúvida de todos os pais e mães. Isso. O Tarek enviou dúvida para o nosso site. Ele tem 2 filhinhas e tem dúvidas para os investimentos dele e das filhinhas. Conta aí, Tarek. Boa noite. Meu nome é Tarek Valente, eu sou médico cirurgião, formado há 10 anos, tenho 35 anos, sou casado, tenho 2 filhas e a minha dúvida é em relação ao futuro, à minha aposentadoria e ao futuro das minhas filhas. Um médico que trabalha como profissional liberal, ele precisa, só ganha o que ele produz, então eu não tenho aposentadoria. É melhor investir numa previdência privada ou é melhor eu botar o dinheiro nessa poupança, não pagando as taxas de administração da Previdência? Então, queria esclarecer essas dúvidas. Obrigado. Boa noite. Difícil, Mara. É uma dúvida existencial das mais fundamentais.
Ou seja, ele é um profissional liberal, ele tem que cuidar de si mesmo, ele consegue, né, cuidar dos filhos. A previdência privada seria o caminho? Isso. O que me chamou mais atenção e eu gostei do Tarek é que ele primeiro fala, eu penso na minha aposentadoria e nas minhas filhas. É isso aí, Tarek. Você primeiro tem que pensar na sua aposentadoria. Papai, mamãe, em casa, sua segurança financeira é muito importante para os seus filhos. Vamos ver então como o Tarek deve pensar nesse investimento da aposentadoria dele. Primeiro ponto é a previdência oficial. Esse é o primeiro pilar quando a gente pensa em aposentadoria. Então, ele tem que contribuir para o INSS. Lá no site você vai ver a forma que você deve contribuir. Todo mundo tem que contribuir. Dona de casa, você que faz qualquer tipo de serviço, tem que contribuir para a Previdência Oficial. O segundo ponto é a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, então, ela vai, como o nome diz, complementar ao INSS, complementar ao oficial. Você pode fazer pelos planos de Previdência ou uma carteira própria. Esse ponto que você falou, William, é muito relevante. Quer dizer, os planos de Previdência, eles são caros. O melhor caminho é você procurar um corretor de seguro. Na agência bancária, ele é muito caro. Ou então você montar sua própria carteira via Tesouro Direto, fundos de investimentos, E ações. Seguro de vida, no caso, se ele quer proteger as filhas? Falou tudo agora, William. O terceiro ponto é o caso das filhas. Ele pensou na aposentadoria dele, agora vem as filhas. Nas filhas, o primeiro ponto é o seguro de vida, que é um produto de investimento barato. Né? Então, ele ainda está formando patrimônio, é muito importante ele ter esse seguro de vida. E ele pode, se sobrou dinheiro, ele pode, então, fazer um tesouro direto, ações, porque no caso delas, são meninas muito novinhas, uma tem 9 meses, ela tem tempo pela frente, então um pouquinho de dinheiro já vai fazer uma boa diferença. E ele vai precisar Desculpa, Cristiane. Nádia, a gente está vendo aí mais uma vez aquilo que você sempre bate na mesma tecla, diversificar, né, Mara? Diversificar e cuidar da sua segurança financeira. O que seu filho mais precisa é a sua segurança financeira. No site tem uma simulação que nós fizemos que mostra quanto guardar para pagar os estudos dos seus filhos. Muito obrigado, Obrigada. Mara. Boa noite. Boa noite. O governo da Síria prometeu retirar tropas ao redor das principais cidades do país até o dia 10 agora, abrindo caminho para um cessar-fogo. O anúncio foi feito pelo enviado especial da ONU, o ex-secretário-geral Kofi Annan. O embaixador da Síria na ONU, Bashar Jafari, confirmou a intenção do governo de Damasco de aceitar um cessar-fogo generalizado, mas disse que Kofi Annan precisa obter também o comprometimento da oposição na Síria, a quem o governo sírio acusa de terrorismo. Susan Rice, a embaixadora americana na ONU, afirmou que o regime sírio já fez promessas anteriormente e não as cumpriu. Liderado pela Nobel da Paz, San Suu Kyi, o partido de oposição venceu as eleições parlamentares parciais em Mianmar. No discurso de hoje, Suu Kyi pediu a união do país para consolidar a democracia e citou o começo de uma nova era. Eleita deputada, ela volta à vida política depois de mais de 2 décadas lutando contra a ditadura militar que comandou Mianmar, antiga Birmânia, desde 1962. Suu Kyi foi libertada no fim de 2010, após 15 anos em prisão domiciliar. Mianmar atravessa um período de transição democrática, mas o parlamento ainda é controlado pelo partido do governo, alinhado aos militares. Você vai ver ainda nessa edição, Paulinho da Viola fala da relação com os filhos, colegas de palco. Que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. E já no próximo bloco começam a valer regras mais duras para a entrada de espanhóis aqui no Brasil e os protestos de grupos radicais argentinos no dia em que a Guerra das Malvinas completa 30 anos.